Bom, pessoal, para plantar açaí, você precisa de duas coisas. Você precisa de ter a semente de açaí ou ter as mudas. Eu vou mostrar aqui agora para vocês nesse vídeo os dois casos, tá? Então, enquanto isso aqui, continuando mostrando aqui, e vou mostrar agora para vocês a semente, as vantagens que para mim pessoalmente, e as mudas. Eu tenho as duas aqui em casa, vou mostrar agora. Essas sementes aqui já são resultado dessas árvores que estão plantadas aí, da última vez que eu debulhei. Como eu falei ali atrás, para você plantar açaí você precisa de ter a semente ou ter a muda. A semente, geralmente, quem tem o açaí em casa, já planta o açaí, já tem as árvores de açaí, ele produz todos os anos e ele faz a despolpa, como eu fiz desse aqui, então você naturalmente tem a semente. Dá para notar que essas sementes aqui já estão começando a brotar. Eu deixo ela dentro desse saco plástico, é a forma que eu deixo, tá vendo? Olha, eu deixo aqui dentro, põe um pouco de água, pode ver que elas estão bem úmidas, e fecho a boca do saco para evitar que a água evapore e a semente fica sempre hidratada. Pode ver aqui, olha, dá para ver tranquilamente que as sementes já estão começando a enraizar e algumas já começaram a lançar os brotos. Bom, se você tem a semente, o que você pode fazer? Pode plantar direto nos copinhos, fazer as sementeiras, como esse que eu vou mostrar aqui agora. Essas sementes aqui, essas plantinhas aliás, elas já foram plantadas direto aqui no copo. Eu não deixei brotar ali primeiro, eu já plantei aqui e pode ver que as mudas estão bem formadinhas, bem bonitas. Está faltando pôr um pouquinho mais de composto de terra aqui nesses copos, que eles estão um pouco vazios. Mas é simples, só colocar. Vocês podem ver que esses copinhos, olha, eles são furados embaixo, a muda bem plantada bem no meio, tá? Bem no meizinho. E aí é assim, aí ela começa a nascer aqui. E na medida que essas mudas vão crescendo aqui, pode ver, ó, dá um foco aqui, a muda tá bem bonitinha. Assim que elas começam a crescer, eu vou mudando para umas vasilhas maiores. O que eu coloquei da última vez foi em caixas de leite, desse leite longa vida, eu coloquei lá, deu perfeitamente. Eu furei, aqui do lado tem alguns, tá vendo? Que ainda não nasceram, já foram semeadas, mas ainda não nasceram. Então, se você tem a semente, o caso mais tranquilo é você já semear assim. Você põe no copinho, deixa brotar, né? E a partir do momento que elas brotar e começar a crescer, você vai mudar. Uma coisa importante lembrar aqui, algumas maritacas em cima, elas costumam vir ali. Na verdade é assim, precisa de uma rega muito abundante. A água aqui, açaí é uma planta de várzea, né, de brejo, como diz lá no Pará, de igarapé. Então você tem que estar sempre com esses copos bem úmidos. Então é assim, para plantar com semente, desse jeito, tá bom? Aqui. Essas mudas aqui já são a evolução daquelas de lá. Só que essas aqui, a única coisa diferente que eu fiz foi que eu deixei brotar no saco e depois plantei manualmente. Mas eu percebi que dá mais trabalho se fizer assim. Então, se você plantar direto no copinho, você não tem o trabalho de estar mudando. E aqui acontece que elas nascem tudo junto ali dentro daquele saquinho e você perde muita muda que tem que ficar desenraizando, que elas ficam com as raízes todas embaraçadas. Aqui algumas mudas já estão soltando a terceira folha. Isso significa que já está na hora de mudar elas daqui. Vou ver se eu acho uma para mostrar. Essa mudinha que está aqui bem no começo, dá para perceber aí no vídeo, é difícil, já estão soltando as terceiras folhas. A maioria, assim, a grande maioria dela já está com a terceira folha. Depois que ela está aqui, manter bem adubado. Tem algumas aqui que tá precisando de adubação, eu sempre coloco adubo orgânico, né, NPK. Tô colocando água de
casca de banana, borra de café, casca de ovos, mas ainda assim tem algumas aqui, porque quando eu plantei eu não tinha terra, eu tive que comprar a terra e a terra veio bem vermelha, uma terra bem pobre. Mas aqui essas mudas já estão boas e essa semana eu vou colocar substrato nelas para elas ficarem ainda mais fortes, e as mudinhas já estão prontas para mudar para uma vasilha maior, porque a raiz dela enche o copinho, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nas outras. Essas mudas aqui estão um pouco menores e um pouco mais fracas. Eu comprei pela internet essas mudas. Eu comprei a semente na verdade, só que esse aqui é o açaí anão, açaí da Embrapa, desenvolvido pela Embrapa do Pará. E essas mudas são mudas de açaí anão. Assim, tão boas também, estão umas mudas sadias, mas também vou colocar adubo e substrato nelas essa semana. Pode ver, a terra vai... Essa aqui foi plantada com a terra muito vermelha e foi na época da chuva. Pode ver que está tudo sujo, os copos bem diferentes daqueles outros ali, ó. Ali estão limpinhos, a terra mais escura, terra mais bonita. Mas essa aqui foram as primeiras que eu plantei. A terra realmente estava um barro nesse dia, um barro vermelho. Só depois que eu pus a cobertura por cima de adubo, e adubo orgânico e esterco de galinha. Aqui tem outras aqui também que foram plantadas agora junto com aquelas lá. Dá para perceber a diferença, tá vendo a terra? Alguma... Essa aqui está mais vermelha um pouco, já que essa aqui do lado também já está um pouco mais escura, tá bom? Todo mundo me perguntou como é que eu plantei. Bom, no meu caso eu vou falar para vocês como eu plantei essas aqui de casa. Eu pus a muda no meio, como vocês estão vendo, ali está plantadinha bem no meio. Fiz uma barragem em volta, uma barragem de terra, e todos os dias eu molhava o máximo que podia ir. Pelo menos 2 vezes por dia eu enchi essa barragem. É claro, pode ser um pouco maior se a muda estiver maior, tá? Isso aqui eu estou fazendo só para mostrar para vocês como foi que eu fiz. E aí encher de água aí, porque açaí é uma planta que gosta muito de água. Fazendo isso, molhando todos os dias, e se o sol estiver muito quente, você pode fazer uma cobertura morta aí por cima, um galhinho de árvore, sempre no sentido leste-oeste, tá bom? Você pode pôr 2 se quiser até, uma do leste e uma no oeste, para proteger se a muda for novinha e tiver o sol muito quente. O ideal é que essa muda seja plantada na época da chuva, para você não precisar molhar. Eu vou encher d'água agora para vocês verem como vai ficar. Isso, na primeira vez agora, como a terra está sequinha, está chupando bastante, tá vendo? Muitos dias que não chove, mas à medida que você for colocando depois, a água vai permanecer mais tempo. Isso aqui, ó, simples, tá bom? Fica aí a dica. Bem, pessoal, esse aqui é o resultado. Depois de todo esse trabalho aí, uma coisa que eu não falei lá, com 5 anos você está produzindo. Essa data para produzir, 5 anos, é o mesmo tanto que dá lá no estado do Pará. 5 anos, tá bom? Então não tem como antecipar isso. Se a muda tiver um pouco maior, pode ser que menos, mas a muda menor é com 5 anos. É como eu plantei esse aqui do zero, da semente. Então esse é o resultado final. Tá vendo muitas árvores de açaí. Aqui, lá atrás tem outras. Ali atrás tem outras. Bom, me coloco à disposição de vocês para responder alguma pergunta dentro daquilo que eu sei, né? Daquilo que eu fiz aqui. Do plantio, pode mandar uma mensagem, pode mandar um áudio, pode me chamar pelo WhatsApp, que eu respondo para vocês. Bora plantar açaí, gente. Bom demais. Tchau.